Fala aí galera, eu sou o Felipe Santos aqui do canal Futebol de Botão. E antes de mais nada eu peço que vocês deixem um like de vocês, que vocês compartilhem os vídeos nas suas redes sociais e ativem o sininho de notificações para saberem quando é que está saindo o vídeo aqui no canal, para vocês ficarem em alerta sobre o vídeo. E vamos de continuação da nossa série aqui, histórias das Copas do Mundo. A Copa do Mundo FIFA de 1986, que foi a 13ª edição de Copa do Mundo disputada e contou com a participação de 24 países divididos em 6 grupos de 4 participantes com cada um. De cada grupo, 2 primeiros colocados se classificavam diretamente às oitavas de final. Para completar as 16 seleções classificadas, os quatro terceiros colocados de melhor campanha conquistavam a vaga por índice técnico. No total de 113 países participaram das eliminatórias. A Copa de 86 seria disputada na Colômbia, porém os graves problemas econômicos deste país impediram os colombianos de serem os anfitriões do torneio da FIFA. A própria FIFA ofereceu a Copa do Mundo para o Brasil, os Estados Unidos e o Canadá em 82, mas os governos desses 3 países recusaram. Então o Mundial foi aceito pelo México, escolhido em 83 para sediá-lo mais uma vez. Nem mesmo os terremotos um ano antes puseram em risco a realização da Copa. A seleção argentina de futebol foi a campeã e Diego Maradona eleito o melhor jogador da competição. Dados do portal Opta Sports revelam que Maradona foi o jogador com mais assistências, 5, chances criadas, 27 e dribles certos, 53, em toda a competição. Os 53 dribles certos de Maradona em 86 são o recorde da história das Copas de um jogador no mesmo torneio desde quando os dados da Opta Sports começaram a ser coletados em 66. Detalhe nessa Copa do Mundo é que, assim, de 86 para cá, foi realizado jogos na fase de mata-mata, das oitavas de finais em diante. Foi a primeira Copa do Mundo que foi realizada as oitavas de finais. Até então era sistema de mata-mata, depois virou fase de grupos com quartas de finais em diante, e depois nas Copas seguintes, até 82, foram decididos por primeira e segunda fase para decidir ou o finalista ou o semifinalista, como foi na Copa anterior de 82, os semifinalistas no caso. De 86 a 94, foi criado esse sistema com 24 seleções, como eu disse, espalhadas em 8 grupos de 4, sendo os 2 primeiros classificados diretos para as oitavas de finais e os terceiros melhores colocados, os 4 terceiros melhores colocados iam também para a fase de oitavas de finais, a fase de mata-mata. O sorteio foi realizado nos estúdios de televisão da Televisa na Cidade do México no dia 15 de dezembro de 85, e os cabeças de chaves foram Alemanha Ocidental, Brasil, França, Itália, México e Polônia. O Brasil ficou com o 5º lugar numa campanha de 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate. O Brasil perdeu depois nos pênaltis para a França, 10 gols a favor e 1 gol contra. Um gol tomado no caso. Brasil e França duelaram em Guadalajara. Após o empate 1-1, o Brasil teve a chance da vitória, mas Zico cobrou mal um pênalti defendido pelo goleiro francês Betts. E na disputa de pênalti, o Brasil viu Sócrates errar a cobrança máxima, além do zagueiro Júlio César. No final, 4-3 a favor da França. Mesmo retendo a base da seleção que teve bom desempenho em 82, o Brasil não tinha as mesmas expectativas por problemas como a saída do técnico Evaristo de Macedo, substituído por Tele Santana, o mesmo da Copa anterior, e o corte do atacante Renato Gaúcho, que levou o lateral Leandro a desistir do torneio, além de diversas contusões entre o time que viajou para o México. A seleção venceu todos os jogos da primeira fase e nas oitavas de final bateu a Polônia por folgados 4-0. Nas quartas de finais contra a França, Careca, artilheiro da seleção com 5 gols, abriu o placar e o capitão francês Michel Platini empatou. Na segunda etapa, Zico errou uma cobrança de pênalti que tomou o craque bode expiatório da eliminação brasileira.
que tornou o craque, no caso, o bode expiatório da eliminação brasileira da Copa, já que o jogo permaneceu empatado no tempo regulamentar e na prorrogação. E nos pênaltis os franceses ganharam por 4-3, com Sócrates e Júlio César errando suas cobranças. Havia 20 anos que Portugal não participava de uma Copa. No sorteio das eliminatórias, Portugal ficou alinhado com a Alemanha, Tchecoslováquia, Suécia e Malta. Duas equipes por grupo iriam ao campeonato, à Copa do Mundo. Portugal começou bem, indo ganhar a Suécia por 1-0 em Estocolmo, em 12 de setembro de 84. Foi a primeira vitória frente à Suécia. O gol foi de Gomes. Depois, no Porto, a 14 de outubro, Portugal derrotou a Tchecoslováquia por 2-1, com gols de Diamantino Miranda e Carlos Manuel, com Janeca pelos tchecoslovacos marcando o gol que descontava a partida. Um mês depois, a 14 de novembro, em Lisboa, Portugal cedeu o 3-1 contra a Suécia, com um gol de Rui Jordão, Nilsson e Pritz marcando 2 vezes pelos suecos. Em Malta, no dia 10 de fevereiro, Portugal ganhou por 3-1, com gols de Gomes, 2 gols de Gomes e Carlos Manuel. Ferruggia marcou o gol dos malteses. Esse jogo caracterizou-se por ter sido jogado da parte da manhã, antes do almoço. Com a Alemanha em Lisboa, a 14 de fevereiro, Portugal voltou a perder por 2-1. Diamantino marcou para Portugal. Wöhler e Littbarski marcaram para a Alemanha. As esperanças de qualificação ficaram quase completamente arrasadas com mais uma derrota, desta vez em Praga, a 25 de setembro por 1-0 com gol de Ruska com Malta Com Malta em Lisboa, Portugal venceu o Porto novamente, mas tangencialmente por 3-2, com 2 gols de Gomes e um de José Rafael. Frederico marcou na sua própria baliza, ou seja, marcou um gol contra. Di Giorgio marcou também por Malta. Portugal foi para Stuttgart e que parecia impossível aconteceu. A Alemanha perdeu para Portugal por 1-0 em casa com um gol de fora da área de Carlos Manuel, carimbando o passaporte português para a Copa do Mundo. No México, Portugal ficou no grupo da Inglaterra, Polônia e Marrocos. A partida este era um grupo acessível. A equipe portuguesa instalou-se em Saltillo a 3 de junho de 86, em Monterrey. Portugal estreou bem, vencendo a Inglaterra por 1-0 com gol de Carlos Manuel. No entanto, os jogadores e a federação não chegavam a acordo sobre prêmios de jogo. Havia problemas de indisciplina e entre o primeiro e o segundo jogo, os jogadores fizeram greve aos treinos. Além disso, o guarda-redes português Manuel Bento quebrou uma perna na véspera do segundo jogo, tendo sido substituído por Vitor Damas. A 7 de junho, também em Monterrey, Portugal defrontou a Polônia e perdeu por 1-0 com gol de Smolarek. No dia 11 de junho, em Guadalajara, Marrocos, que antes havia surpreendentemente empatado com Polônia e Inglaterra, ganhou de 3-1 com gols de Caire, 2 gols de Caire e um de Crimal. E Diamantino descontou para os portugueses. Portugal ficou em último lugar e foi eliminado. A greve de Saltillo deixou marcas profundas. A quase totalidade dos jogadores que foram ao Campeonato do Mundo recusaram voltar a jogar pela seleção durante 2 anos, e Portugal viu-se obrigado a jogar com uma equipe de reservistas. Só um adentro aqui, uma curiosidade minha particularmente sobre Portugal. Eu, quando criança, eu não tinha muita ideia dos países que ficavam na Europa. Eu conhecia a Alemanha, conhecia a Itália, conhecia a Espanha, a própria Holanda, por causa do futebol em si. Eu era sempre muito ligado no mundo do futebol. Como Portugal não disputava uma Copa do Mundo desde 86, Portugal ficou fora de 90, 94, 98 e só voltou a jogar em 2002. Eu lembro que na década de 90 eu ganhei meu Super Nintendo, e com o Super Nintendo eu ganhei o cartucho, porque eu não comprei, meus pais não compraram ele pra mim, eu ganhei de terceiros, tá? De pessoas ricas, que os filhos deles ganharam um PlayStation 1 à época, que era o videogame da moda, e o Super Nintendo, que à época já era um videogame um pouco defasado, eu ganhei ele em 95, e veio com alguns jogos já que eram jogos dos filhos deles. Então, um dos jogos eu lembro que era o Superstar Soccer Deluxe, ou Deluxe,
como vocês quiserem. E também ganhei o Superstar só que normal, sendo que no Deluxe eu não sabia escolher, era o meu favorito, tá? Era o meu futebol favorito entre os dois. Eu não sabia escolher seleções, então eu escolhi as seleções que vinham nas opções ali, porque eu não sabia que tinha que, para quem jogou Super Nintendo, sabe que para você selecionar os países você tinha que apertar o R, o R e o L, que eram os botões acima do controle do Super Nintendo. Então, quando eu descobri isso, eu pude jogar, por exemplo, com a seleção brasileira, que não estava nas opções, nas primeiras opções de time que você poderia escolher no controle 1. No entanto, o que tem a ver isso com Portugal? Eu lembro que eu perguntei pro meu pai que seleção que era Portugal, se Portugal era uma boa seleção, que não de onde era Portugal, porque eu não conhecia Portugal à época. Eu era bem criança, deveria ter meus 7, 8 anos de idade, por aí, ou até menos do que isso. Olha, lá se vão muitos anos, eu tinha uns 5, 6 anos de idade, por aí. Daí meu pai vira pra mim e fala assim, Portugal? Foi onde ele me contou, eu contei um pouco dessa história em 66, quando ele falou pra mim de Portugal, da Copa do Mundo e tudo mais. Eu lembro que ele falou pra mim o seguinte: Portugal é uma seleção ruim, uma seleção fraca, não disputa a Copa do Mundo desde não sei quando, desde a década de 80. A última que eles disputaram foi 86. Em 66 que eles tiveram um timaço, um time bom, que não era tão bom assim como todo mundo pensava. Eu contei a história pra vocês da Copa de 66 sobre o que meu pai falou de Portugal, tá? Se vocês quiserem, vocês vão lá dar uma conferida. E em 86 o Portugal não jogou nada, todo mundo esperava de Portugal, Portugal não tinha time para jogar a Copa do Mundo. Claro que meu pai não sabia desses problemas de greve e tudo mais, a informação era muito escassa à época, porque não se tinha internet, era o que você via na televisão, ouvia no rádio ou lia nos jornais, eram as informações da época. E eu lembro que ele me dizia isso de Portugal. E eu fui jogar com Portugal e realmente no jogo do Super Nintendo, no Superstar Soccer Deluxe, era uma seleção horrenda, era uma seleção horrível, tá? Era uma das piores seleções que tinha naquele jogo para se jogar. Enfim, as sedes que se deram para essa Copa do Mundo foi na cidade de México, com o Estádio Azteca para capacidade de 110.574 pessoas, e no Estádio Olímpico Universitário com capacidade para 182.212 pessoas. Em Guadalajara, com o Estádio Jalisco com capacidade para 66.193 pessoas. No Puebla de Zaragoza, com o estádio Cuauhtémoc com capacidade para 46.416 pessoas. Em Querétaro, cidade que ficou mais conhecida depois com o time de Querétaro, onde Ronaldinho Gaúcho foi jogar já em final de carreira, com o estádio Corregidora, com capacidade para 38.576 pessoas. San Nicolás de los Garza, com o estádio universitário para 43.780 pessoas. O estádio de Monterrey, com o estádio tecnológico com capacidade para 33.805 pessoas. E a cidade de Leão, com o estádio de Leão, com capacidade para 30.000 pessoas, com 531, capacidade de 30.531 pessoas. Tivemos a cidade de Nezahualcóyotl, com o estádio Neza com capacidade para 34.536 pessoas. O Irapuato, com o estádio Sérgio Leão Chaves, com capacidade para 31.336 pessoas. Em Zapopan, com o estádio 3 de Março, com capacidade para 30.015 pessoas. E o estádio Toluca, com o estádio Nemésio Dias, com capacidade para 32.612 pessoas. A transmissão dessa Copa do Mundo de 86 foi exibida pelas emissoras da Copa do Mundo, que foram a Rede Globo, Manchete, Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. E no caso desta última, a transmissão foi realizada em conjunto com a Record TV, uma vez que Silvio Santos era coproprietário desta, juntamente com o empresário Paulo Machado de Carvalho. A Record, na época, ainda não era comandada pelo Macedo. Aqui a gente não tem muita informação sobre essa Copa do Mundo, por isso eu não passei tantas informações assim de Portugal,
porque teve coisas interessantes sobre Portugal. Então vamos diretos à primeira fase, lembrando que eu não coloco como os cabeças de chaves, e sim considero os classificados de cada grupo. No grupo A, nós tivemos a Argentina classificada em primeiro com 5 pontos, a Itália com 4 pontos em segundo, a Bulgária como uma das melhores terceiras colocadas com 2 pontos em terceiro, e a Coreia do Sul eliminada com apenas 1 ponto, tá? A Bulgária, como eu disse em vídeos anteriores, só viria ter sua primeira vitória em uma Copa do Mundo em 94. Ela se classificou para a segunda fase da Copa do Mundo, para o mata-mata das oitavas de finais, sem ter vencido uma partida sequer na primeira fase, assim como foi a Itália em 82, tá? A diferença é que a Bulgária até então nunca tinha vencido uma partida de Copa do Mundo. Então vamos aos resultados. A Itália estreou empatando com a Bulgária por 1-1. Vale lembrar que o Sirakov, que marcou o gol de empate da Bulgária nessa partida, estava no elenco da Copa de 94 da Bulgária, era um dos mais experientes daquela seleção búlgara. A Argentina venceu a Coreia do Sul por 3-1. A Itália empatou com a Argentina por 1-1 no segundo jogo. A Bulgária empatou com a Coreia do Sul por 1-1. E na última rodada do grupo, a Itália venceu a Coreia do Sul por 3-2 e a Argentina venceu a Bulgária por 2-0. No grupo B, México passou em primeiro com 5 pontos, Paraguai em segundo com 4, a Bélgica foi uma das melhores terceiras colocadas com 3 pontos e o Iraque eliminado sem nenhum ponto sequer. O México derrotou a Bélgica por 2-1, o Paraguai derrotou o Iraque por 1-0. México e Paraguai empataram por 1-1, enquanto a Bélgica venceu o Iraque por 2-1 e empatou com o Paraguai por 2-2 na última rodada, enquanto o México derrotou o Iraque por 1-0. No grupo C, a União Soviética foi a primeira do grupo com 5 pontos pelo saldo de gols, porque a França também ficou em segunda do grupo com 5 pontos. O saldo de gols da União Soviética foi de 8 e a França foi de 4. A Hungria não conseguiu se classificar entre os melhores terceiros colocados, mesmo tendo marcado o mesmo número de pontos que a Bulgária, por exemplo, com 2. Canadá, sem nenhum ponto, foi o último do grupo. França estreou vencendo o Canadá por 1-0 com gol do Jean-Pierre Papin. A União Soviética goleou a Hungria por 6-0. A França empatou com a União Soviética por 1-1, enquanto o Canadá foi derrotado pela Hungria por 2-0. A França derrotou a Hungria por 3-0 e o Canadá foi derrotado pela União Soviética por 2-0. No grupo D, tivemos Brasil como primeiro do grupo com 6 pontos, a Espanha com 4 pontos em segundo lugar, a Irlanda do Norte e a Argélia eliminados ambos com 1 ponto. Por critério de desempate, por gols feitos, a Irlanda do Norte terminou em terceiro do grupo. A Espanha perdeu para o Brasil na estreia por 1-0, a Argélia empatou com a Irlanda do Norte por 1-1. O Whiteside da Irlanda do Norte, ele tem uma curiosidade, tá? Eu vou até falar dele, que ele foi o jogador mais jovem a jogar uma partida de Copa do Mundo. Deixa eu até pegar aqui. Cadê? Ele bateu o recorde do Pelé, tá? Ele era um meio atacante irlandês, Norman Whiteside, velho conhecido no Reino Unido e em toda a Europa. O futebolista teve uma carreira meteórica nos anos 80, quando defendeu o Manchester United, o Everton e a Irlanda do Norte, e até quebrou um recorde do Pelé. O ex-meia detém uma marca histórica em Copas do Mundo. Há cerca de 40 anos, em 82, não foi nessa Copa de 86, eu deixei para falar em 86 porque eu me esqueci, tá? Mas equivale à Copa passada, na Copa da Espanha, que ele foi o jogador mais jovem a ter jogado a Copa do Mundo. Na oportunidade, o prodígio norte-irlandês tinha apenas 17 anos e 41 dias. Seu recorde ainda não foi quebrado e já dura 4 décadas. A pergunta é quando que vão destroná-lo desse recorde particular que ele carrega. Infelizmente, eu esqueci de falar sobre isso na Copa de 82, porque isso pertence ao vídeo da Copa de 82, mas como eu não falei na Copa de 82, falei aqui na Copa de 86, tá? Foi só um adentro. Apesar de ter um cara chamado Zidane que marcou para a Argélia, não é o mesmo Zidane argelino que é naturalizado francês,
que jogou as Copas da França de 98, 2002 e 2006, tá? Só tem o mesmo nome porque ambos nasceram no mesmo país. O Brasil nasceu na... É só uma curiosidade, tá? O Brasil ganhou da Argélia no segundo jogo por 1 a 0, gol de Careca. A Irlanda do Norte perdeu para a Espanha por 2 a 1 com gols de Butragueño e Salinas. Esse Salinas que também jogaria as Copas de 90 e 94 pela Espanha. Julio Salinas. O Brasil derrotou a Irlanda do Norte na última rodada do seu grupo por 3 a 0, enquanto que a Espanha derrotou a Argélia por 3 a 0. A Espanha, que nessa Copa do Mundo iria fazer um grande jogo contra a Dinamarca, mas pra frente eu falo um pouquinho disso, porque a Dinamarca... Por que eu falei isso? Porque vocês vão ver o placar que se deu, e a Dinamarca vinha encantando o mundo do futebol com o chamado o Dinamáquina, tá? Era o apelido que a Dinamarca carregou aqui para nós brasileiros à época dessa Copa do Mundo. Falando na Dinamarca, no grupo E se classificou em primeiro com 6 pontos. Lembrando que à época a vitória valia 3 pontos, tá? Ou seja, eles jogaram 3 jogos e venceram 3 jogos. A Alemanha Ocidental ficou em segunda com 3. O Uruguai foi um dos melhores terceiros colocados com 2 pontos. E a Escócia eliminada com 1 ponto apenas nesse grupo E. A Alemanha Ocidental empatou com o Uruguai na partida de estreia por 1 a 1, enquanto que a Escócia foi derrotada pela Dinamarca por 1 a 0. A Alemanha Ocidental derrotou a Escócia por 2 a 1 e a Dinamarca goleou o Uruguai de Francescoli, lenda uruguaia e ídolo do River Plate, pelo placar de 6 a 1. Laudrup fazia o Michael Laudrup fazia parte do elenco dessa Dinamarca, tá? Só para vocês ficarem cientes que a Dinamarca não era um time qualquer nessa época. A Alemanha Ocidental foi derrotada pela Dinamarca na última rodada do grupo por 2 a 0, enquanto que o Uruguai empatou com a Escócia por 0 a 0. No grupo F, o último grupo dessa Copa do Mundo, tivemos Marrocos surpreendendo todo mundo, se classificando em primeiro com 4 pontos. A Inglaterra se classificou em segunda do grupo com 3 pontos e a Polônia como uma das melhores terceiras colocadas com 3 pontos. Portugal ficou em último do grupo, como já li antes, com apenas 2 pontos. Polônia e Marrocos empataram por 0 a 0, enquanto que Portugal derrotou a Inglaterra na sua estreia por 1 a 0. Marrocos e Inglaterra empataram por 0 a 0 na segunda rodada do grupo, enquanto que a Polônia derrotou Portugal por 1 a 0. Na última rodada do grupo, Polônia foi derrotada pela Inglaterra de Lineker, marcando um hat-trick por 3 a 0. E Marrocos venceu a equipe de Portugal por 3 a 1, assim se classificando. Das oitavas de finais em diante, tivemos a Argentina contra o Uruguai. A Argentina venceu o Uruguai por 1 a 0 no clássico sul-americano. A Inglaterra venceu o Paraguai por 3 a 0. Dinamarca foi goleada pela Espanha por 5 a 1. Vai ser um dos jogos que eu vou dar destaque para essa Copa do Mundo aqui, além da final e do jogo do Brasil contra a França, obviamente. A União Soviética foi derrotada pela Bélgica na prorrogação por 4 a 3. O Brasil goleou em Guadalajara a Polônia por 4 a 0. A Itália sucumbiu diante da França por 2 a 0. O Marrocos eliminado pela Alemanha por 1 a 0. E o México eliminou a Bulgária por 2 a 0. Esse confronto de oitavas de finais viria a se repetir em 94 entre México e Bulgária, tá? Mas é vídeo para a Copa de 94. A Argentina derrotou nas quartas de finais a Inglaterra por 2 a 1. Também vou falar sobre esse jogo. Espanha empatou com a Bélgica por 1 a 1 e a incrível geração belga venceu por 5 a 4 nos pênaltis. Seria até então a melhor campanha da Bélgica em uma Copa do Mundo. O Brasil foi derrotado nos pênaltis após empate em 1 a 1 pela França por 4 a 3. A Alemanha Ocidental e México empataram por 0 a 0 e nos pênaltis deu a Alemanha Ocidental por 4 a 1. Na semifinal, a Argentina derrotou a Bélgica por 2 a 0 sem nenhum problema. E a França foi derrotada pela Alemanha por 2 a 0. A Bélgica, na prorrogação, foi derrotada na disputa pelo terceiro lugar contra a França por 4 a 2. Agora vamos aos jogos dessa Copa do Mundo que marcaram essa Copa do Mundo. Primeiramente, Dinamarca e Espanha. Na Copa de 86. Vamos fazer uma leiturazinha aqui sobre esse jogo, sobre um resumo desse jogo.
A Dinamáquina, como era conhecida à época, era a favorita de todos os espectadores e uma das grandes favoritas ao título. E sua força, se confirmava a cada vitória no grupo da morte. 1-0 sobre a Escócia, treinada pelo ainda jovem Alex Ferguson. Sim, o Ferguson era o treinador da Escócia na Copa do Mundo. 6-1 sobre o Uruguai de Enzo Francescoli e 2-0 na Alemanha Ocidental, vice-campeão da Copa anterior. Detalhe que a Alemanha chegou a 3 finais seguidas de Copa do Mundo, 82, 86 e 90. Foi a dona da melhor campanha da primeira fase. A Espanha chegou no Mundial invicta desde abril de 85. Perdeu para o Brasil por 1-0 na estreia. Na segunda partida venceu a Irlanda do Norte por 2-1 e bateu a Argélia por 3-0 na terceira rodada. Se classificou em segundo lugar do grupo D. Essas duas seleções haviam se enfrentado 2 anos antes na semifinal da Eurocopa em 84. Na época a Dinamarca já encantava, mas a Espanha venceu nos pênaltis por 5-4 após empate por 1-1. Mas agora havia um diferencial que não deixaria a partida ficar empatada. El Buitre era o apelido do El Butragueño. Jogando em casa, a Espanha não fez uma boa Copa do Mundo 82, mas 4 anos depois renovou grande parte do elenco, chegando no México com um time mais jovem e forte. O técnico Miguel Muñoz, multicampeão com o Real Madrid nas décadas de 60 e 70, renovou grande parte do elenco, que não fez uma boa Copa em 82, mesmo jogando em casa, mas com um time mais jovem e forte. Foi vice-campeão da Eurocopa de 84 e chegou bem mais cotada para o Mundial de 86. No gol, começava a se firmar o jovem Andoni Zubizarreta, lenda do futebol espanhol e do Barcelona. Os laterais Tomás e José Antônio Camacho não costumavam apoiar, mas eram firmes na marcação. No miolo da zaga, Ricardo Galego substituiu Antônio Maceda, lesionado e fora da competição. Seu parceiro era o violento Andoni Goicoechea, o açougueiro de Bilbao. Não confunda esse Andoni Goicoechea com o Andoni Goicoechea que viria a participar do Dream Team do Barcelona na década de 90 e fazer parte do elenco da seleção espanhola das Copas de 94 e 98. Eu não lembro se o Goicoechea estava no elenco da Espanha de 90, tá? Para deixar bem claro para vocês. Famoso por quebrar Diego Maradona em Bert Schuster. Esse era o Andoni Goicoechea, o açougueiro de Bilbao, como ele era conhecido. No meio, Vitor era o marcador e Ramon Calderi o organizador. Júlio Alberto fechava o lado esquerdo da segunda linha e o meia-direita Michel era o criador, além de chutar bem de longa distância. A dupla de ataque era formada pelo basco Julio Salinas, que eu falei que ele jogaria também a Copa de 94 pela Espanha, caindo mais pelo lado direito, e por Emílio Butragueño, El Buitre, o Abutre. Butragueño tinha apenas 22 anos, mas já era adorado pela torcida do Real Madrid, liderando a famosa Quinta del Buitre, uma geração de jogadores formados na base merengue. Butragueño, Manolo Sanches, Michel, Martín Vázquez e Miguel Pardeza, que conquistou vários títulos na metade dos anos 80, ele se tornaria mundialmente conhecido a partir daquele 18 de junho de 86. Depois eu vou tentar colocar as fotos dos esquemas táticos da seleção inglesa e dinamarquesa na época aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir, então eu não prometo isso, tá? Logicamente, a Dinamarca entrou em campo como favorita. A Espanha começou a partida conseguindo impedir a criação dos jogadores dinamarqueses. Com uma forte marcação individual, pressionava e não dava tempo para que os nórdicos carregassem a bola ou criassem espaços, mas logo a pressão se afrouxaria e as trocas de passes da Dinamáquina começaram a aparecer. E aos 33 minutos, Galego derrubou Soren Lerby na grande área. Jesper Olsen cobrou de esquerda com categoria. A bola foi no canto direito, deslocando o Zubizarreta, que caiu para o esquerdo. A Dinamarca teve domínio absoluto do jogo nos minutos seguintes, e a goleada parecia ser apenas questão de tempo, mas esse domínio durou apenas 10 minutos.
Pouco antes do intervalo, Lars Hug bateu o tiro de meta curto para Jesper Olsen, que driblou Julio Salinas e fez um passe sem olhar para o meio da grande área, na tentativa de recuar para o seu goleiro. Butragueño chegou antes e empatou o jogo. O empate foi um presente do céu para a Fúria. Os dinamarqueses voltaram nervosos para o segundo tempo e não conseguiram criar, e a Espanha sabia jogar e foi construindo o placar. O Abutre foi mortal ao demonstrar bom senso de posicionamento. E aos 11 minutos após cobrança de escanteio, o capitão Camacho desviou de cabeça e Butragueño testou para o fundo do gol. Aos 23, Bertelsen fez pênalti em Butragueño. Goicoechea bateu forte com raiva no canto esquerdo de Hug. No minuto 35, Michel abriu na direita para Eloy cruzar na medida para Butragueño finalizar no contrapé do goleiro. Os dinamarqueses se entregaram e a 2 minutos do fim, Morten Olsen cometeu pênalti em Butragueño. O atacante merengue não havia feito nenhum gol até então. Depois de ter anotado a tripleta, já estava de olho na artilharia da Copa e cobrou a penalidade no canto direito, deslocando o goleiro. El Buitre completou o póquer, 4 gols em uma só partida, destruindo completamente os prognósticos favoráveis aos dinamarqueses. Era o fim do sonho dos nórdicos. Butragueño havia emperrado as engrenagens da Dinamáquina. Eu tive que trazer um pouco desse jogo aqui pra vocês, tá, galera? Porque assim... o que acontece? Foi um dos maiores jogos de todos os tempos de Copas do Mundo no sentido de favoritismo e de goleada que se deu após a partida, né? E com certeza o problema dos nórdicos não foi falta de experiência, já que os atletas atuavam em grandes clubes europeus. Apenas o goleiro Hogg jogava no país. Não foi a juventude, já que a média de idade era de 28 anos. A dos espanhóis já era de 26. Talvez o clima quente mexicano tenha prejudicado a velocidade e intensa troca de passes dos vikings. Talvez o que tenha impedido a Dinamarca de ir mais longe seja o sentimento de missão cumprida, ao fazer mais do que já tinha feito em quase 100 anos de futebol no país. Talvez tenha faltado ambição e tenha sobrado autoconfiança. Foi apenas o dia do Abutre. E o pênalti convertido por Butragueño ainda foi o 100º assinalado na história das Copas. Desde 82 haviam sido aproveitados e 18 desperdiçados. Desses 82 haviam sido aproveitados... Desses, 82 haviam sido aproveitados e 18 desperdiçados. E ninguém marcava 4 gols em uma partida de Copa do Mundo desde Eusébio na virada inesquecível de Portugal sobre Coreia do Norte por 5-3. Vídeo de Copa de 66, tá? Nas quartas de final de 66, como eu falei. Curiosamente, Butragueño havia completado 3 anos um dia antes desse jogo. Antes de Butragueño e Eusébio, apenas outros 4 jogadores marcaram 4 gols em um único jogo em toda a história das Copas. O polonês Ernest Wilimowski contra o Brasil em 38, o brasileiro Ademir de Menezes contra a Suécia em 50 e o húngaro Sandor Kostis contra a Alemanha em 54. E o francês Just Fontaine contra a Alemanha Ocidental em 58. Depois deles, apenas Oleg Salenko alcançou a marca com 5 gols marcados sobre Camarões em 94, mas esse é vídeo para 94. E eu vou falar um pouquinho sobre esse jogador específico na Copa, tá? No vídeo da Copa dos Estados Unidos. Após vencer os dinamarqueses, os espanhóis comemoraram em seu hotel até a madrugada. Certamente isso foi ainda mais doloroso para os dinamarqueses, que estavam hospedados bem no mesmo hotel. Mas o mundo dá voltas e a Espanha foi eliminada pela Bélgica nos pênaltis por 5-4, após empate por 1-1 no tempo normal. Curiosamente, ambas as delegações também estavam no mesmo hotel e agora foi a vez dos espanhóis ouvirem até tarde a festa dos belgas. Bom, esse foi um pouquinho do que foi esse jogo aqui, tá? Agora vamos pro jogo do Brasil contra a França, para depois a gente fazer a Brasil em Argentina e Inglaterra e a Alemanha e Argentina.
Brasil e França foi 1-1 com decisão pelas penalidades, onde a França derrotou o Brasil por 4-3. Foi um dos melhores jogos da história das Copas, jogo realizado no estádio Jalisco em Guadalajara, no dia 21 de junho de 86, válido pelas quartas de finais da Copa do Mundo do México de 86. A partida foi disputada pelo Brasil e a França, que era campeã europeia de 84. Na tentativa de consagrar a grande geração de jogadores dos dois países, de um lado Zico, Sócrates e Careca, e do outro Platini, Giresse e Tigana, que tentavam apagar a dor das eliminações de 82. A França venceu pelo placar de 4-3 na disputa por pênalti, após um empate por 1-1 no tempo normal e empate por 0-0 na prorrogação. A geração de Zico, Júnior, Falcão e Sócrates e companhia perdeu a última chance de ganhar uma Copa do Mundo. Zico carregou o fardo da eliminação em sua triste despedida dos mundiais. O jogo foi equilibrado, e foi o que marcou o jogo, tá? O equilíbrio da partida, em que as melhores oportunidades foram do Brasil. Aos 18 minutos de jogo, o Careca abriu o placar. Foi o quinto gol do artilheiro da seleção naquela Copa. Os franceses chegaram ao empate ainda no primeiro tempo, numa jogada que envolveu Giresse, Rocheteau e Stopria. O capitão Michel Platini empatou aos 40 minutos. Foi o primeiro gol sofrido pelo Brasil depois de ter marcado por 10 vezes. No segundo tempo, o Brasil teve o jogo na mão. Branco, cujo futebol foi crescendo ao longo do Mundial, passou para Zico. Lembrando que o Zico tinha acabado de entrar em campo e estava no banco nessa partida por causa de problemas com o joelho. O Zico recebeu de volta e deu um lindo passe para o Branco, que recebeu de volta e foi derrubado na área pelo goleiro Betts, aos 29 do segundo tempo. Zico, que acabara de entrar para o lugar de Miller, como eu falei, foi cobrar o pênalti, mas bateu mal e o goleiro francês defendeu. A partida foi para a prorrogação, mas permaneceu empatada. Na decisão por pênaltis, os franceses levaram a melhor na primeira cobrança. Betts defendeu o remate de Sócrates. A França fez 1-0 por Stopria. Nas cobranças seguintes, as duas seleções marcaram. Na terceira cobrança francesa, de Belloni, a bola bateu na trave e nas costas do goleiro Carlos antes de entrar. Na última cobrança francesa, Michel Platini desperdiçou, mas em seguida Júlio César chutou na trave de Betts. Fernandes confirmou a classificação francesa. Então eu vou passar aqui para vocês como foi as penalidades, tá? O Sócrates bateu e perdeu, o Stopria bateu e fez, o alemão bateu e marcou, o Amoros bateu e marcou, Zico bateu e converteu, o Belloni bateu e converteu também, Branco bateu e fez, Platini bateu e errou, o Fernandes bateu e fez e o Júlio César bateu e errou. Assim foi 4-3 para o Brasil, aliás, para a França. E agora a gente vai falar das partidas da Argentina, porque uma delas é a final e a outra é a partida polêmica entre a Argentina e a Inglaterra. São partidas que eu preciso trazer aqui nesse vídeo aqui. Primeiro que essa partida ficou conhecida como a partida da La Mano de Dios. La Mano de Dios. E eu acho que a essa altura do campeonato todo mundo já sabe por quê. Esse jogo foi no dia 22 de junho de 86. O que estava em jogo era uma vaga na semifinal da Copa do Mundo da FIFA de 86. E o local foi o Estádio Azteca, na cidade do México, no México. O juiz foi o Ali Benassou, da Tunísia, e o público foi de 114.580 pessoas. Os times: a Argentina entrou em campo com Pupido no gol, Cuciufo, Brown e Ruggeri na defesa, Gilst Buruchaca, o Tapia entrou aos 30 do segundo tempo no lugar desse, Batista, Henrique e Orlatio Coitia, Maradona e no meio de campo e no ataque, né, o Maradona mais cumprindo como um segundo atacante ali, e na centroavante o Valdano. O centroavante era o Valdano. O técnico era o Carlos Bilardo. A Inglaterra entrou em campo com o Peter Shilton no gol, Stevens, Butcher, Fenwick e Sanson no sistema defensivo.
No meio, Steven, com Barney substituindo ele aos 29 do segundo tempo. Rudolph, Reid, com Waldle entrando aos 19 do segundo tempo no lugar deste, Reid. E no ataque com Rod, Beardsley e Lineker. O técnico era o Bob Robson. A Inglaterra olha só, presta atenção porque isso aqui é história, tá? Isso aqui é um pouquinho de história. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que o previsto, mas vamos que vamos. Entre os dias 2 de abril e 14 de junho de 82, a Argentina e a Inglaterra travaram uma sangrenta batalha pela posse dos arquipélagos austrais das Malvinas, no conflito que ficou mundialmente conhecido como a Guerra das Malvinas. O saldo foi negativo para os sul-americanos e teve a Inglaterra como vencedora após a morte de mais de 640 soldados argentinos e outros 1.068 feridos, contra 255 soldados ingleses mortos e 777 feridos. Só um adentro aqui, tá? Para mim, numa guerra nunca há vencedores, apenas perdedores, porque seja qual lado for, sempre vai ter morte. No momento que tenha uma morte apenas de cada país ou de um país só, já não há vencedor numa guerra. Penso assim eu. 4 anos depois, eis que os dois países voltaram a se encontrar em uma batalha. Dessa vez para o bem da humanidade. Não haveria armas, helicópteros, aviões militares ou explosivos, mas sim um estádio abarrotado de gente. 22 homens vestidos com as cores de seus países e uma bola que serviria para atingir um só objetivo, o gol. E foi naquele 22 de junho de 86 que a Argentina deu troco nos ingleses de uma maneira apoteótica e que entrou definitivamente para a história graças a um homem baixinho, marrento e com uma camisa que tinha um imenso número 10 às costas que protagonizou 2 lances mágicos que sacramentaram a vitória alviceleste por 2-1. Ex Diego Armando Maradona. O Meia chamou para si a responsabilidade de destruir aqueles europeus pelo orgulho da nação argentina e por tudo que eles haviam causado 4 anos atrás. Mas Maradona não trabalhou sozinho, ele contou com uma ajuda divina para colocar a bola para dentro do gol inglês. Logo no começo do segundo tempo, minutos depois, Maradona não teve ajuda de ninguém, foi apenas ele, sua genialidade, sua explosão, seu talento e a bola. 1, 2, 3, 4, 5. Meio time da Inglaterra foi driblado por Maradona. E a Copa do Mundo ganhava o seu gol mais sublime e maiúsculo para ser adorado. Revisto e idolatrado para a eternidade. É hora de relembrar o jogo que teve La Mano de Dios e La Cabeça de Dieguito. O pré-jogo foi: não bastasse a rivalidade histórica entre argentinos e ingleses existir por causa das Malvinas, a rixa entre ambos também era visível no futebol desde 66, na Copa do Mundo realizada na Terra da Rainha. Naquele ano, as duas seleções se enfrentaram em um duelo quente pelas quartas de final, que terminou com várias faltas e a polêmica expulsão do argentino Hatzin, que cansou os ouvidos do árbitro alemão Rudolf Kreitner, com palavrões e impropérios, e demorou uma barbaridade para sair do gramado por exigir um tradutor em campo, a fim de entender o porquê de sua expulsão. Na saída do gramado, o jogador ainda zombou da bandeira inglesa no escanteio e sentou no tapete vermelho exclusivo da rainha. A partir dali, os ingleses sempre trataram os argentinos como animais e selvagens. Com a recíproca de racistas e ladrões dos argentinos. Na Copa de 86, as seleções chegavam às quartas de final em situações opostas. A Argentina vinha de boas partidas e sem sustos na primeira fase, com vitória sobre Coreia do Sul por 3-1 e Bulgária por 2-0, e um empate em 1-1 contra a então campeã Itália. Nas oitavas de final, os alvicelestes bateram o rival uruguaio por 1-0 e se garantiram entre os 8 melhores do Mundial. Já a Inglaterra começou com o pé esquerdo, ao ser derrotada por 1-0 para Portugal e empatar sem gols contra o Marrocos.
Só na última e decisiva partida da fase de grupos que os ingleses conheceram o sabor da vitória graças ao talento de Gary Lineker, que marcou os 3 gols do triunfo sobre a Polônia por 3-0. Nas oitavas de final, Lineker foi mais uma vez decisivo e marcou 2 gols na vitória por 3-0 sobre o Paraguai. Com o choque confirmado entre os argentinos e ingleses, a comissão organizadora da Copa e o governo mexicano trataram de reforçar a segurança do estádio Azteca durante e depois do jogo. Dezenas de militares foram escalados para garantir a proteção dos mais de 110 mil torcedores dentro e fora do estádio. O duelo dominava as manchetes dos jornais argentinos e britânicos há uma semana e a gana pela vitória era maior, claro, do lado sul-americano. Afinal, o jogo era o primeiro contra os ingleses desde a fatídica guerra e os nacionalistas viam como oportunidade única e a revanche diante dos europeus. Por tudo isso, é de se imaginar o estado de espírito que a Argentina entrou em campo, principalmente o craque do time, Maradona. Com os times perfilados em campo para a execução dos hinos, era visível a concentração do camisa 10 e seu olhar de repulsa aos ingleses. O baixinho levava consigo a necessidade e o fervor de derrotar aqueles branquelos e continuar seu projeto de ser campeão do mundo e mostrar de uma vez por todas que ele era o melhor jogador do planeta na época. Só uma atuação de gala e uma vitória poderiam ajudar Maradona em tudo aquilo, e ele estava mais do que pronto para a partida de sua vida. Primeiro tempo, angústia pelo gol. Embora o clima fosse de tensão e também de beleza pelo público contagiante no ensolarado Azteca, os jogadores começaram a partida sem faltas ríspidas ou provocações, com a Argentina mantendo a posse de bola e dominando as ações iniciais. Maradona iniciou suas jogadas de efeito e velocidade aos 9 minutos, quando passou por 2 marcadores, e só não passou pelo terceiro, Fenric, porque este fez falta e foi advertido com um cartão amarelo logo de cara. Nos minutos seguintes, Beardsley teve 2 chances para marcar, mas Pumpido se saiu bem em ambas. Aos poucos, o craque capitão argentino mostrava seu talento fora de série ao construir jogadas, mesmo sendo marcado sempre por 2 ingleses. Rápido, esguio e no auge da forma, Maradona era um virtuoso com a bola nos pés e só era impedido de alcançar seus objetivos com faltas, que começaram a pipocar perto da área inglesa. E foi em uma cobrança de falta que o camisa 10 quase abriu o placar, mas a bola passou rente à trave esquerda de Shilton. Sedento pelo gol e pelo protagonismo da partida, Maradona ainda chamou a atenção de todos por causa de um desentendimento com Bandeirinha em uma cobrança de escanteio. Aos 34, antes de partir para o chute, o argentino tirou a bandeirinha do buraco e foi repreendido pelo Bandeira, no costarriquenho. Maradona foi obrigado a colocar o Maestro no lugar e o fez. No entanto, faltava a flâmula, que continuava caída no chão. Após nova bronca, o camisa 10 pegou o pano e o colocou de um jeito que deu no Maestro. Resolvido o problema, o jogo seguiu. A tal cobrança não levou perigo aos ingleses e o primeiro tempo terminou mesmo sem gols, mas ainda restavam 45 minutos. Segundo tempo, a mão e a obra-prima. Se durante 45 minutos a Argentina não conseguiu balançar as redes inglesas, foram necessários apenas 10 minutos para que o placar do Estádio Azteca mostrasse 2-0 para os alvicelestes. Mas os números eram apenas simbólicos para que o público e o mundo tinham acabado de ver. Aos 6 minutos, Maradona recebeu na esquerda, passou pelo primeiro, se enfiou no meio de 2 e deixou na entrada da área para Valdano. O atacante tentou a devolução, mas o inglês Fenwick interceptou e chutou a bola para o alto. No entanto, a redonda foi ao encontro do goleiro Shilton, grandalhão, que viu a chegada de Maradona. Com 1,83 m, o camisa 1 nem pulou muito diante dos 1,65 m de Maradona. Mas o argentino usou de um artifício bem peculiar para empurrar a bola para dentro do gol. O punho fechado e forte que socou a bola de uma maneira única, que não deixou o árbitro tunisiano Ali Benassor, 4 metros fora da área, perceber o truque. Maradona saiu comemorando timidamente, de olho no juiz. Ele percebeu que ninguém de seu time veio ao seu encontro e chamou os colegas. "Vamos, me abracem, ou o árbitro não vai validar o gol", disse o Maradona. De nada adiantou a reclamação dos ingleses, nem os berros e pulos de Shilton. Era gol.
O gol com um pouco da cabeça de Maradona e outro pouco com la mano de Dios, como ficou amplamente conhecido aquele tento argentino. Indo de volta para seu campo, camisa 10 erguia com orgulho a mão fechada, que havia acabado de fazer história. Os ânimos ingleses ficaram mais exaltados após o polêmico gol, e a partida tinha tudo para ficar emocionante, mas Maradona não iria deixar os ingleses gostarem do jogo ou marcar um gol de empate. Ele precisava marcar mais um para não deixar dúvidas naquele público que olhava para ele meio ressabiado, com quem diz: pô, de mão até eu faço. Com pouco mais de 9 minutos do segundo tempo, o camisa 10 iniciou o lance que não teria ajudinha divina alguma, apenas o talento e a genialidade do baixinho. Ainda uns 5 metros dentro do campo argentino, Maradona deu um rápido giro de corpo e se livrou de uma só vez de Reid e Beardsley. Com um ligeiro toque, a bola correu e Maradona foi atrás como um foguete em direção à área inglesa. No meio do caminho, Butcher foi despistado com facilidade. Fenwick ficou para trás com um corte cruel e o argentino chegou à área inglesa. Nela, Chilton foi driblado. Fenwick ainda tentou um carrinho, mas Maradona tocou para o gol antes de ser derrubado. Gol, golaço, obra de arte, fascínio puro pela arte. Em apenas 10 segundos, Maradona percorreu 60 metros e construiu seu mais belo e estupendo gol, mas os 10 segundos pareceram bem menos de tão exuberante que foi a jogada. O relógio deveria parar, o público deveria pagar ingresso novamente, os ingleses deveriam aplaudir. Era o gol da Copa e das Copas. Ninguém sozinho jamais havia feito semelhante beleza. Nem Pelé, nem Gerd Müller, nem Cruyff, nem Garrincha. O gol do século das Copas era de Diego Armando Maradona. E aí, com 2-0 no placar, a Inglaterra sucumbiu ao jogo, não conseguiu mais jogar, e a Argentina não conseguiu mais jogar. Porém, já pro final do segundo tempo, a Inglaterra, com o seu técnico Bob Robson colocando todo o time para frente, ao trocar o Steven pelo jovem habilidoso Barnes, e o ponta rapidamente mostrou o que veio, e aos 36 fez uma boa jogada pela esquerda em que cruzou na medida para Lineker diminuir a desvantagem e anotar seu 6º gol na Copa. Além de aparecer pela primeira vez no jogo depois de ser marcado de maneira implacável e impecável pela zaga argentina. Faltavam quase 10 minutos para o fim do jogo e a hora do tudo ou nada. Logo na saída de bola, Maradona tratou de aparecer de novo ao encontrar mais alguns ingleses, com seus toques rápidos e deixar a Tapia com uma ótima oportunidade para marcar. No chute, o atacante acertou a trave direita de Chilton, por pouco não ampliou para 3-1. No finalzinho, Barnes, sempre pela esquerda, tentou repetir a jogada do primeiro gol e cruzou na medida para Lineker, que não marcou o gol de empate porque Brown cortou milésimos de segundos antes da chegada do camisa 10 inglês. Aquela seria a última chance inglesa. Com o apito final do árbitro, a Argentina estava classificada e vingada na bola do desastre bélico de 4 anos atrás. Em entrevista ao The Guardian em 2002, o célebre jogador argentino Roberto Perfumo definiu bem a razão de vencer a Inglaterra para os argentinos. Então vamos abrir aspas para o Roberto Perfumo. Em 1986, vencer aquele jogo contra a Inglaterra era o suficiente. Vencer a Copa do Mundo era secundário para nós. Bater a Inglaterra era nosso verdadeiro objetivo. Fecha aspas, Roberto Perfumo, em entrevista ao The Guardian em maio de 2002. O fato é que a batalha futebolística de 22 de junho de 86 foi vencida pelos sul-americanos, que fizeram justiça com os próprios pés. Uma mão divina e um Deus dentro de campo. Maradona, eterno como aquele jogo. Eu vou deixar os melhores momentos na descrição do vídeo desse jogo para que vocês possam acompanhar, inclusive o belíssimo gol do Maradona contra a Inglaterra, tá? E vamos à final da Copa do Mundo, porque esse vídeo está ficando muito extenso. Então eu vou passar um resumo bem rápido sobre o que foi a Argentina e a Alemanha em 86.
Gente, tá com muito mosquito aqui. Eu vou ligar o ventilador um pouquinho, pera aí. Muito mosquitada. Meu Deus. Tem que ligar um pouquinho o ventilador. Tá um frio danado aqui, mas... vamos que vamos. Deixa eu só achar aqui. Lembrando que afinal eu vou passar bem rápido, que o vídeo já tá batendo quase 1 hora de vídeo, tá? Foi quase vai bater 1 hora, tá? Vai bater 1 hora. Então, assim, eu vou passar o que aconteceu na final, tá? Então vamos lá. Sicilfo ficou preso na... Rummenigge e Klaus Allofs deram uma saída de bola. E Sicilfo ficou preso na lateral direita marcando Klaus Allofs, enquanto que Ruggeri ficou à esquerda, colado em Rummenigge. Com a bola, Valdano demonstrava toda a sua inteligência tática, abrindo espaço para os que vinham de trás. Sem a bola, ele era o encarregado de não deixar o gigante Briegel avançar. Thomas Berthold retornava de suspensão e entrou no lugar de Wolfgang Rolf. Com isso, coube a Matheus a responsabilidade de marcar Maradona individualmente, da mesma forma que seu técnico Franz Beckenbauer tinha feito em Bob Charlton na final de 66 e Bert Svulk tinha sido a sombra de Johan Cruyff na decisão de 74. E até conseguiu parcialmente, mas ele também neutralizou o Matheus. Às vezes Maradona avançava tanto e arrastava Matheus de forma que parecia que a Alemanha tinha 4 defensores centrais. Com isso, os alemães perderam a criatividade e Magath ficou isolado, participando pouco do jogo. Mas ao contrário do que se dizia, a Argentina era mais do que apenas Maradona e não se deixou intimidar todavia. Nos primeiros minutos foram os alemães que tomaram a iniciativa da partida, mas sem assustar. Mesmo mais comprometida defensivamente, a Argentina passou a ser melhor na partida e mais ofensiva. O primeiro susto para o goleiro Schumacher foi um escanteio cobrado por Maradona, que Burruchaga desviou na primeira trave. A Alemanha respondeu rápido. Éder entregou a bola a Briegel, que literalmente se jogou na entrada da área. Só o árbitro brasileiro Romualdo Arp Filho viu a falta e marcou. Rummenigge rolou para Bremen chutar para o gol, mas Pumpido encaixou a bola com segurança. Enquanto isso, Maradona só reclamava sem parar. Romualdo controlou o jogo ao advertir o capitão argentino com um cartão amarelo logo aos 17. O camisa 10 sofreu 7 faltas em toda a partida, sem contar outras 3 não apitadas pelo juiz, mas foi marcado de forma leal e implacável. Matheus me marcou sem dar espaços nem patadas, diria Diego depois. Logo depois, Maradona dá um passe perfeito para Burruchaga, mas Bremen estava firme na marcação. Ele deu um carrinho e impediu a bola de chegar em condições para o Portenho. A Argentina continuou controlando a posse de bola. Silfio engana Rummenigge e passa Maradona. O capitão devolve de calcanhar e é derrubado por trás. Romualdo dá vantagem, mas Silfio leva uma rasteira de Matheus na sequência. E foi nesse lance que a Argentina inaugurou o marcador. Burruchaga cobrou a falta pela ponta direita em direção à pequena área. A Alemanha tinha 7 jogadores dentro da área, mas o goleiro contra 4 da Argentina, sendo um deles o baixinho Maradona. Contra todas as expectativas, Schumacher saiu catando borboletas e deixou o gol aberto para a cabeçada fulminante de Brown, o sucessor do lendário Daniel Passarella. Põe a Argentina na frente. Depois ele deu um beijo na boca e agradeceu o Burruchaga pela assistência perfeita. A Argentina abre o placar aos 23 minutos de jogo. Uma mania de argentino de se beijar na boca durante partida de futebol, cara. Ainda no primeiro tempo, Maradona teve 2 boas chances para marcar seu gol. A primeira surgiu em uma cobrança de falta defendida pelo goleiro. A segunda foi quando ele recebeu a bola na cara do gol e Schumacher saiu bem e o desarmou, em uma dividida com os pés. O esquema cauteloso da Alemanha não funcionava. Agora, com a derrota parcial, os germânicos tinham que atacar e afinal seria um jogo mais aberto, do jeito que Maradona e Burruchaga gostavam. Em um lance no campo de ataque, Berthold toca de cabeça, mas Rummenigge chega atrasado e Pumpido segura.
Até o intervalo nota-se um padrão. A Alemanha Ocidental, que nos jogos anteriores recorreu à bola parada e à decisão por pênalti para avançar, apela para a interrupção das jogadas, tentando parar Maradona de qualquer forma, mas estava com a desvantagem no placar e não conseguia nenhum ataque efetivo ao gol argentino. Próximo ao intervalo, os alemães reclamaram de um pênalti, mas o árbitro apontou de forma correta que a infração foi 10 centímetros fora da grande área. Após 45 minutos, a Argentina vencia por 1-0. Não foi um bom primeiro tempo, com muitas faltas e poucas jogadas bonitas, mas infelizmente o que veríamos na etapa final seria muito diferente. Beckenbauer voltou com Ruud Völler no lugar de Klaus Allofs, que tinha sido engolido pela marcação de Cousilfo. A Argentina voltou ainda melhor para a segunda etapa, começou com tudo e fez 2-0 aos 10 minutos. Maradona toca para Héctor Henrique, El Negro, puxa a jogada pelo meio e lança na medida para Jorge Valdano, livre de marcação. O atacante recebe, avança pela esquerda e entra na área e toca mansinho, na saída do goleiro Schumacher, fazendo a alegria da maioria da torcida presente no estádio. Jogando com muita confiança na defesa, os sul-americanos não dão espaço para os atacantes rivais e ainda criam oportunidade de contra-ataque. Jorge Valdano teve uma outra chance, mas a cabeçada foi para fora. Na metade do segundo tempo, Henrique partiu livre para marcar o terceiro, mas o bandeirinha costarriquenho Bernie Ulloa assinalou um dos impedimentos mais absurdos da história. Depois, achando que a partida já estava ganha, os argentinos amoleceram, mas nunca se deve subestimar os metódicos alemães. Maradona diria depois: até que recebam o atestado de óbito, os alemães não se entregam, não temem nada. Na entrada dos times, nós acostumávamos a gritar, a bater no peito. Isso metia medo em todos os rivais, menos neles. Eu fiz assim porque eu abri aspas para a frase do Maradona, tá? E então Matheus foi parcialmente dispensado de suas obrigações ofensivas. E a Alemanha Ocidental começou a jogar, tentando reagir a qualquer custo. Aos 17, Beckenbauer trocou o apagado meia Magath, que foi muito bem marcado por Just, pelo atacante Dieter Honemm, bom nas bolas altas. As bolas aéreas deveriam ser a especialidade argentina. Bilardo se preocupava tanto com a bola parada defensiva que entrou no quarto de Oscar Ruggeri às 4 horas da manhã do dia da final e perguntou ao defensor, meio dormindo e desorientado, quem ele deveria marcar nos escanteios. Ruggeri respondeu Rummenigge, provando ao técnico que ele estava suficientemente focado. Porém, aos 29 do segundo tempo, com Brawl sentindo dores por uma pancada no ombro, Ruggeri não conseguiu cumprir sua função. Bremen bate um escanteio, Völler desvia de cabeça para a pequena área e Rummenigge aparece entre os zagueiros e completa de carrinho para as redes, com 2-1 no marcador. O jogo ganha nova vida. 2 minutos depois, Maradona domina a bola de chaleira, mas chuta sem direção. O PIB tenta controlar mais a bola, mas Matheus é a sua sombra. Rummenigge recua para o meio de campo para armar as jogadas, e o inimaginável acontece aos 35. Matheus avança e cruza na cabeça de Dieter Honemm, mas Pumpido espalma cedendo novo escanteio. Bremen cobra e ergue para a área. Berthold para pelo alto e Ruud Völler se antecipa a Pumpido e cabeceia para o gol. Völler, que já tinha sido fundamental no gol anterior, agora marcava o seu. Ele entrou no segundo tempo e mudou a partida. A Alemanha empatou em 2 cobranças de escanteio, nas quais a zaga portenha serviu apenas de plateia. Só um adentro, Völler seria jogador da Alemanha nas Copas seguintes de 90 e 94, tá? E depois ele seria o treinador da Alemanha na Copa de 2002, mas esse vídeo para a Copa de 2002. Só para vocês se situarem quem era o Ruud Völler. Sim, era ele, o treinador alemão, o treinador da Alemanha na Copa de 2002. A 10 minutos do fim, o jogo estava empatado. Em 2-2, havia no estádio o temor de que o melhor futebol não fosse premiado com a taça, e visivelmente desgastada pelo sol de rachar do México. A Alemanha tentava diminuir o ritmo. Maradona diria, abre aspas para a frase do Maradona, até fiquei com receio da prorrogação depois do gol do empate, mas quando olhei aquele touro do Briegel com as pernas vermelhas, falei para o Burchaga que era só fazer a bola correr que a gente ganhava. Fecha aspas.
a decisão se encaminhava para a prorrogação, mas entusiasmados pela reação, os alemães afrouxaram a marcação e acabaram deixando espaço atrás de sua linha de defesa. E aos 38, Maradona recebeu a bola em seu próprio campo e cercado por dois alemães, viu Burruchaga escapar em condição legal por trás da defesa alemã, que estava incrivelmente adiantada. Foi um belo lançamento do camisa 10. Burruchaga avançou, ganhou na velocidade do ex-decautla Briegel e tocou com muito sangue frio para o gol, na lenta saída de Schumacher. O camisa 7, Burruchaga, emulou o Jairzinho de 16 anos antes e se ajoelhou para comemorar o gol e o título no Estádio Azteca. Abre aspas. Foi o pique mais longo e emocionante da minha vida. Achei que não aguentaria, mas tive a sorte de ver claramente o Schumacher, que estava todo de uniforme amarelo brilhando. Vi o quanto estava longe da meta quando recebi a bola e pude mais facilmente definir o lance. O plano era encobri-lo, mas acabei tocando entre suas pernas. Eu não vi que Valdano estava correndo ao meu lado pelo meio, nem ouvi Briegel atrás de mim. Estava esgotado demais para perceber tantas coisas. Fecha aspas. Era o gol do título. Era o gol da justiça com Maradona e com o próprio futebol. Nos instantes finais, o talentoso trio Valdano, Maradona e Burruchaga ainda infernizava a vida dos alemães. No finzinho, Maradona passa por dois adversários e é atingido por Schumacher dentro da área. Romualdo não marca pênalti, mas apenas falta para a Argentina. Maradona cobra forte, rasteiro na esquerda do goleiro que espalma para a lateral. Burruchaga foi substituído para ser ovacionado pela torcida e festejar antes com os companheiros no banco. A essa altura, tudo estava decidido. 8 anos depois de sua primeira conquista, os argentinos são novamente campeões do mundo, dessa vez de maneira incontestável. A loucura toma conta do Estádio Azteca como 16 anos antes, no tricampeonato da seleção brasileira de Pelé. O gramado estava tão lotado que Maradona e seus companheiros nem conseguiram dar a volta olímpica. Então foi isso, galera. Esse é o vídeo da Copa de 86. Eu só vou passar pelas premiações aqui para dizer como é que ficou os prêmios individuais e o time do campeonato, tá? Os individuais, no caso, os prêmios individuais, que a bola de ouro ficou obviamente com Maradona, a bola de prata com Schumacher, a bola de bronze com Larsen da Dinamarca, Schumacher é o goleiro alemão, e o prêmio Yashin para o Schumacher também com o melhor goleiro da Copa. O chuteira de ouro foi o Gary Lineker, chuteira de prata ficou com Maradona, Careca e Brutaguem empatados, e chuteira de bronze ficaram empatados o Jorge Valdano da Argentina, Larsen da Dinamarca, Alessandro Altobelli, da Itália e Igor Belanov da União Soviética. E aí o prêmio Fair Play ficou com o Brasil. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho fazer esse vídeo, deu mais de 1 hora de vídeo a Copa de 86. Então eu peço encarecidamente para que cada um que assista o vídeo deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque isso me ajuda demais no crescimento. Deu muito trabalho para fazer esse vídeo aqui. Eu estou aprendendo a mexer com essas coisas do YouTube, sobre tentar editar vídeos. Eu ainda não consegui, mas mais pra frente eu vou tentando fazer isso. Mas eu vou deixar no link da descrição aqui no YouTube aqui, os lances de Argentina e Inglaterra nessa Copa, tá? Fiquem com Deus, até mais e até o próximo vídeo. Valeu e fui!